agora a minha última semana antes das férias. Eu tô animada! Vamos dançar quadrilha nesse programa. E olha, tô contente, tô precisando mesmo dar uma descansada. E quem vai fazer o programa aqui comigo é essa dupla, que é boa demais. Quando eles começam a tretar, começa aquela briga, aí é melhor ainda porque eu gosto de uma discussão. Ele, o nosso homem, apresentador do Mesa Redonda, aquele homem que é um mito, é uma lenda, é um pão, Osmar Garrafa! Tô na área, galera. E a musiquinha do pão, Pachecão? Badaba do Salazar. E do meu lado esquerdo, esse homem que... O espadachim da Eu informação. sempre tenho medo do que ela vai falar, cara. É o Pão Sírio, nosso Pão Sírio que fez a festa no mundo árabe, Thiago Salazar. Boa noite. Nem pode fazer festa lá, sabe, né? Pode. Não, mas você Se fez. dá um jeito, né? Que final de semana teve futebol paulista, hein, minha gente? Os 4 grandes perderam no Brasileirão, mas isso não é motivo para desânimo em casa, né? Levanta a cabeça, abre o sorriso para curtir um Gazeta Esportiva feito com muito carinho. A gente traz a repercussão dos jogos, a gente também tá com os olhos pro futuro, porque a gente sempre tem que olhar para frente, olhar positivamente. Você vai curtir as notícias quentinhas do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo. Antes da gente seguir aqui, eu quero mandar um beijo. Dá pra ser nessa câmera do Manolo? Não, né? Não dá. Dá pra ser? Pra Dona Zarife e pro seu Tuta, corintianos lá da Moca. Beijo, Dona Zarife, minha companheira de fisioterapia. Beijo pra senhora. Sinta-se abraçada. E também quero mandar um beijo pro Hamilton, que também tá lá na fisioterapia. Oh. É a turma da salinha. E pra Ana Carolina também. Todo mundo da Moca. Manda um beijo pro Zé Carlos. Meu padrasto? Ex-padrasto? Não, o Zé Carlos está sempre assistindo a gente. Ele Quem é lá é o de Zé Santos. Carlos? Ele é lá de Santos, fala do qual, Bom que tem Pastor. Um abraço, Zé Carlos. O Bom Pastor Mercado? O Bom Pastor é a igreja onde eu casei. Ele é o padre? Não, não é o padre. Seu Zé Carlos da igreja, um beijo pro Ele senhor falou pra mim também. assim, não perca um Gazeta Esportiva há mais de 30 anos. Ah, e manda um beijo pro Luiz Ricardo também. Luiz Ricardo Fini ou Luiz Ricardo Querboso? O nosso O diretor. Fini, um beijo, Fini, que mudou as férias. Muito bem. Olha, a gente vai num pé, volta no outro. Fiquem com a gente, o programa hoje tá bom demais. Minha unha tá até azul. Vamos, até já. Já voltamos, meu Brasil! Ontem o Luxemburgo falou que o Corinthians mostrou uma evolução depois dos treinos da data FIFA. Eu quero saber a sua opinião sobre isso na nossa enquete. Você acha que o Corinthians evoluiu mesmo depois desse período sem jogos? Sim ou não? Porque ganhou uma partida, né, contra o Santos, mas perdeu também aí no final de semana. Então entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pelo YouTube. youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal, que assim que aparecer um número redondo lá, 500 mil, não sei, vamos fazer uma festa com telespectadores, tá? Faz tempo que não tem uma festa. Fala. Mentira, né? Uma semana. E aí, Garrafa, o que você acha? Então, boa noite, Michele. Salazar, você acompanhando o Gazeta Esportiva. Teve uma pequena evolução. Ainda muito longe daquilo que o torcedor quer. O que o torcedor mais quer em termos de evolução é regularidade. Por isso precisa, né, embalar pelo menos 2, 3 vitórias consecutivas, ganhar mais fora de casa. É isso que o torcedor está esperando. Agora, se você pegar aquele Corinthians de terra arrasada, teve os últimos 2 jogos contra Santos, foram 2 partidas fora, Salazar. Santos e Atlético Paranaense. Numa situação normal de campeonato, você fala, desses 6 pontos, o Corinthians trouxe 3, não seria desastroso ou desastrosa a matemática fosse a campanha ruim que o Corinthians vem fazendo no campeonato. Por isso que eu acho que não houve evolução, Garrafa. Porque assim, o problema do Corinthians fora de casa, ele continua existindo. A gente viu depois dessa parada, 2 jogos fora de casa. O Santos vivendo aquela crise tremenda. Claro que o Corinthians tem o seu mérito, mas enfrentou ali um adversário que ele não vai pegar nas outras rodadas. Né? Uma situação peculiar. E o que a gente viu? O Corinthians, de novo, com dificuldade fora de casa, com dificuldade de se impor. É um Corinthians que oscila. Sendo presa fácil, que oscila, que não consegue ter uma regularidade, que não consegue emendar 2 vitórias seguidas. Para mim, não houve evolução, porque mais do mesmo para mim, os mesmos problemas de sempre. O Corinthians não consegue se reafirmar
em uma reação. Quando acabou o jogo do Corinthians contra o Santos na Vila Belmiro, até o vídeo que eu postei nas minhas redes sociais, eu falei, a gente tem que ver o próximo jogo. Sabe por quê? Porque o Fluminense foi assim. Olha, ganhou do Fluminense. Aí a gente viu que não deu. Ganhou do Galo, voltou a perder. Aí ganhou do Santos. O Corinthians não consegue nem dar. Não, só para complementar, então, se houve ou não houve evolução, num aspecto normal, você diria que tá normal, mas dentro dessa realidade do Corinthians é difícil você falar em evolução, porque o Corinthians precisa de uma regularidade que não vem, esse resultado fora de casa que não acontece com frequência, tudo isso tá impedindo. Mas esse é um problema que a gente sabia. A questão é como vai se comportar o Corinthians pós-janela, com saída de jogadores, se é que teremos, o Pedrinho deve sair, mas é um jogador que não vinha, não entendo por que não vem sendo aproveitado até mais pelo Vanderlei Luxemburgo, mas quem vai chegar? Então pode ser um outro Corinthians e talvez ali a gente possa ver uma evolução que a gente não está vendo até agora. Bom, muito bem. E agora, hoje tem o Corinthians, né, em campo também pelo futebol feminino. A Marina Buffon tá lá no local do jogo, Parque São Jorge, com as novidades da partida e também do time masculino do Vanderlei Luxemburgo. Boa noite, Marina. Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu vou pedir para o Márcio Gabriel mostrar aqui o exato momento em que as jogadoras do Corinthians vão começar a sair, né, de campo depois do aquecimento que foi realizado aqui no gramado da Fazendinha. O Cruzeiro já desceu. Como a gente falou na matéria agora há pouco aí, né? Corinthians e Cruzeiro é o único confronto que está faltando para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Isso porque ontem já ficou definido que a Ferroviária que venceu... Opa, esqueci aqui quem a Ferroviária venceu, mas o Santos venceu o Flamengo e os dois já estão classificados, assim como o São Paulo venceu o Palmeiras e avançou para a próxima fase. Quem sair daqui hoje vai pegar o Santos num novo clássico paulista. Pode ser o Corinthians, mas pode ser o Cruzeiro também. Quem está na frente por essa vaga são as Brabas, que venceram por 2-1 lá em Minas Gerais. No entanto, se de repente aqui o Cruzeiro repetir esse placar, vai levar a decisão para os pênaltis. Essa é a situação aqui agora. O jogo é às 6h30 da tarde, por isso que a gente já vai falar sobre o masculino aqui também rapidinho, porque a gente vai assistir ao jogo para trazer todas as informações que aconteceram nesta classificação aqui no Gazeta Esportiva de amanhã. Lembrando que tem convocação para a Copa do Mundo Feminina amanhã a partir das 4h da tarde também, com provavelmente muitas jogadoras do Corinthians entre as chamadas pela Pia Sanhage. Agora falando sobre o futebol masculino, como vocês estavam falando aí sobre a enquete, né, evolução ou não do time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, a gente lembra que no último sábado o Corinthians perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense e aí o técnico Vanderlei Luxemburgo falou na coletiva de imprensa sobre uma mudança que ele pretende promover na equipe titular. Vamos ouvir o que o Luxa falou. Com respeito à Sul-Americana, vamos analisar com calma, porque eu vou ver que equipe que eu vou colocar para jogar, tá certo? A minha ideia hoje, claro que eu vou conversar com a diretoria, eu não sou presidente do Corinthians, não sou dono do Corinthians, mas eu troco ideias, né, daquilo que nós queremos. A minha ideia é ter uma semana para os jogadores poderem se preparar para o jogo em casa com o Bragantino, quem vai jogar contra o Bragantino, e colocar um time, outro para jogar contra o Liverpool na quarta-feira. Vamos ver com calma. A ideia é botar os jogadores que não estão atuando e preservar a equipe para poder trabalhar eles fisicamente, tecnicamente, para o jogo de final de semana e já pensando na Copa do Brasil contra o Atlético, entendeu? Quer dizer, você ter uma semana cheia, entre aspas, cheia, né? E um jogo e a Copa do Brasil, que é você chegar com um ritmo de jogo melhor. Essa é então a fala do técnico Vanderlei Luxemburgo, avisando que o time desta quarta-feira, que enfrenta o Liverpool do Uruguai na Neoquímica Arena às 9h30 da noite, deve ser quase inteiramente reserva. Então a gente pode ver alguns jogadores aí que não estão atuando tanto, como o Adson, o Barleta, caso se recupere da lesão dele, podem aparecer aí no time titular do Corinthians. Lembrando que o Timão já está eliminado da Copa Libertadores, mas caso fique na terceira posição, vai entrar então na Sul-Americana. E só para trazer para vocês, a Ferroviária venceu ontem o Internacional por 3-0. Volto com vocês, Mi. Valeu, Má, muito bom. E aí eu não estou entendendo essa postura do Luxemburgo. Luxemburgo, o que está acontecendo? Está abrindo mão da Sul-Americana? Desde que o Luxemburgo deu aquela entrevista dizendo, olha, vamos falar aqui a verdade, o Corinthians não tem elenco para 3 competições.
O problema é que ele não está iniciando um projeto, um trabalho, uma temporada e separando ali o que ele acha que é bom, o que ele acha que não é. Ele pegou o carro no meio da estrada. E agora, Luxemburgo, só falta um jogo da fase de grupos. O Corinthians está eliminado, se não perder em casa, vai para a Copa Sul-Americana. É o que a gente estava falando aqui com o Garrafa. A Copa Sul-Americana me parece um torneio viável para o Corinthians. Se bobear mais do que a Copa do Brasil, pensando no nível de adversário. E tem mais, é dentro de casa. O Luxemburgo, com esse retrospecto muito ruim que ele tem, para não falar outra coisa, que é o pior desde o ano do rebaixamento, é o do Luxemburgo, só 2 vitórias desde que ele chegou. Você já pensou perder para o Liverpool dentro da Neoquímica Arena? Como é que vai ficar o clima? Até para a sequência, até pensando em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Garrafa sabe, perde para o Liverpool do Uruguai dentro da Neoquímica Arena para ver como é que fica a questão. É forte esse time? Não, é um time muito fraco, Não, mas gente. o Corinthians, Michele, ele não pode se dar o luxo de abrir mão de uma competição. Até porque as equipes se matam no Campeonato Brasileiro e às vezes até comemoram, conquistei uma vaga para Libertadores ou para Sul-Americana. Então abre mão do Brasileiro, é só fugir do rebaixamento, porque não adianta ir para Sul-Americana. Né? Ou vai brigar por um G4, ou por vaga na Libertadores. Porque é o seguinte, é o Corinthians, estamos falando do Corinthians. É receita de bilheteria, premiação por jogar, chance de ser campeão. É verdade, Salazar, que não tem time para 3 competições? É verdade, mas não é uma exclusividade do Corinthians. Exato. São pouquíssimas equipes que conseguem, nem sei se o Palmeiras consegue 3 competições, vai afunilando, vai ter uma hora que você acaba priorizando ali uma ou outra situação, mas o Corinthians tem sim a obrigação de se classificar à Copa Sul-Americana, aspecto de receita, e aí eu falava com o Salazar, ele já adiantou aqui, ele deu spoiler, a gente falava antes, quando a gente via a reportagem, o torneio mais palpável para o Corinthians talvez bater campeão, não é a Copa do Brasil, que ele está a um passo de pode eliminar o América e depois ir para uma semifinal da Copa do Brasil. Só que numa semifinal, provavelmente, tem um Palmeiras ou um São Paulo. E na Sul-Americana o nível é muito mais baixo. Então, se você, de repente, você vai para a Copa Sul-Americana, vê como é que a coisa está caminhando na Copa do Brasil, é óbvio que você vai jogar com o que você tem de melhor. Mas você cai na Copa do Brasil, você tem ali a Copa Sul-Americana e quem sabe pode um título dar até tranquilidade para o Vanderlei Luxemburgo. E outra, o Corinthians abrir mão da Copa Sul-Americana nesse momento não me parece uma boa escolha. Aquela questão que a gente tanto fala aqui de saber usar o elenco e mesclar quando a gente fala, não, em dado momento você vai ter que segurar um jogador ou outro, faz parte. Pô, o Roger Guedes jogou todas as competições, todos os jogos, vamos dar uma segurada nele nesse jogo, mas mantém a base. Isso é uma coisa. O Lázaro, inclusive, foi muito elogiado porque fazia isso, tudo mais. A informação que a gente tem é que o Luxemburgo vai trocar os 11. Aí complica. Vai inteirinho reserva, nem o Cássio deve jogar. Então vai tomar um pau vai daqueles, inteirinho reserva. Que não se faz. O Vanderlei, se isso realmente acontecer, o Corinthians pode arrumar um problema sério. E ele pra ele também, porque eu vou falar uma coisa. Perde em casa pro fraquíssimo Liverpool, que aí você sai da Copa Libertadores assim com um vexame total. E depois você tem o Bragantino no final de semana. Descansa os caras, não ganham do Bragantino. E a pressão para ganhar do Bragantino? Porque aí tomou um pouco em casa lá. A coisa é Corinthians. Não me parece uma atitude inteligente. Vanderlei conhece o Corinthians, ele sabe o que é o Corinthians, hein? Bom, o Santos recebeu o Flamengo ontem e sofreu... Mas tudo bem. Mas o Salazar falou que parece que a diretoria pediu prioridade na Copa do Brasil e no Brasil... Do quê? Não, tudo bem. A hora que ele foi então eliminado... ele já pediu isso daí a também. prioridade do Corinthians é essa. Pra falar, porque a Copa do Brasil dá mais pediu dinheiro, isso o Brasileirão, o pessoal tá com medo dessa zona que o Corinthians não sai, querem uma atenção nisso. Agora, precisa colocar os 11 reservas? Não, eu também acho que não. Isso não faz sentido, porque isso não dá certo. Tem que manter a espinha dorsal. Paulo Turra também tá numa sinuca de bico, né? Você aceitaria? Então, olha, o Paulo Turra, assim, primeiro que eu acho que o Santos ele fez uma escolha errada. Errada? Fez uma escolha errada. O Paulo Turra, ele a única experiência que ele teve como técnico, efetivamente, foi agora. Eu até concordo com essa tese, Garrafa, mas vamos pensar assim, eu fiz esse exercício lá na Vila Belmiro. O Paulo Turra, o Santos meio um pouquinho de sorte, acabou de ser demitido, uma coisa que ninguém esperava lá do Atlético. Imagina que isso não tivesse acontecido, tá lá ele no Atlético. O Santos demite o Odair Helman. Quem que o Santos ia contratar? Não, tudo bem, é um outro Acho problema. Acho que não iam demitir o outro problema. Helman. Não tem, gente. Então tudo Quem bem. que ia querer pegar essa bomba? O Jair Ventura tá trabalhando? Ok, mas então você pegou porque você não tinha outro, aí é complicado. Então. Já é muito complicado, Não, tem. Você tem o Guto Ferreira aí, você tinha o Guto Ferreira. O Guto Ferreira tem muito mais experiência. Mas será que ele ia topar isso aí? Não, aquele que era do Corinthians. Mas me diz, o Carille? Não, o outro. Outro. Aquele que foi até cogitado recentemente. Thiago Nunes? Não, esse Deus não livre. Aquele outro. Ai, calma, Rogério não. Com R. Rogério é com R o nome dele.
Teve um retrospecto bom. Não tô bom. Ó, a questão é, então Deixa se eu pegou porque não tinha outro. Deixa eu ver aqui. A avaliação que eu faço é especificamente essa, porque o Paulo Turra... Roger Machado, com R o nome Ele foi dele. cogitado. Então, ele Roger foi cogitado lá. Como não tem técnico? Parece que ele É não... isso. Então, é isso. tô falando que Michele tem. lembrou Técnico bem. tem. Com R, ela tinha razão, era com R R. mesmo. A gente que não lembrou. Mas então, Só lembro um por exemplo, entre o... É um problema que o Santos... Esse é um problema do Santos, não é meu, Salazar. Agora o Claudio Miro, com esse papo de que ninguém fala aqui de briga contra o rebaixamento, é um exagero da parte de vocês. Ainda questionou o repórter, a maneira como você perguntou. Ô, Claudio Miro, o Santos não ganha 10 partidas, tá a 2 pontos da zona de rebaixamento, não saiu dali. Estamos falando de um campeonato brasileiro onde o nível é muito difícil. Lógico. Então, só para complementar, o Paulo Turra, ele foi campeão paranaense, mas ele é técnico há menos de um ano. Ele vinha trabalhando sempre com o Filipão, a gente sabe que ele é um profundo conhecedor, mas a experiência, a casca você adquire com o tempo. E outra coisa, agora ele está se desligando, ele está desmamando do Filipão. O Filipão seguiu um rumo e o Paulo Turra outro. Como vai se comportar o Paulo Turra, para mim é uma grande incógnita. Torço que dê certo, torço que o Santos encontre o seu caminho. Mas é uma aposta ousada. Tá bom. Vocês sentiram alguma perda do Palmeiras? O que aconteceu com o Palmeiras? Foi o acaso? Teve uma queda de rendimento para essas duas derrotas? Você acha que eu estou surpreso? Não, você sempre tem falado que o Palmeiras não tá jogando grande coisa, mas você fala isso o ano todo. É verdade. O problema é que a maioria, não todos, mas a maioria do torcedor comum, e eu, sem corporativismo nenhum, mas também muitos jornalistas, acabam muitas vezes sendo influenciados pelo resultado. Os resultados do Palmeiras continuam sendo muito bons. O Palmeiras perde uma vez na vida, outra na morte, apesar que acho que dos últimos 6 perdeu 3, né? Isso não acontecia há muito tempo. Foram 3 derrotas agora, 2 no Brasileirão seguidas. Isso também não acontecia há muito tempo. Também não acontecia há muito tempo o Palmeiras perder em casa. Mas, enfim, a questão para mim era o desempenho. E era isso que eu vinha batendo aqui. Até lembrei das nossas discussões aqui. Porque eu fui no estádio cobrir alguns jogos do Palmeiras esse ano. E falei, não é possível. O Palmeiras não perdia, mas não jogava bem. E em muitos momentos, em muitos jogos, foi salvo ali por uma bola, tudo bem, treinada, mérito do Abel, mas a bola de escanteio, uma bola parada, e isso acabava muitas vezes salvando e maquiando uma atuação ruim. Ontem não veio esse gol de escanteio, não veio esse gol da bola parada, inclusive com a perda de um pênalti. E aí, quando o Palmeiras precisou fazer um gol ali, bola no chão, jogando, faltou. O Botafogo fez 1-0, mereceu e não venceu por 2 ou 3 porque desperdiçou contra-ataques claros para decidir, para até fazer um placar mais elástico. Achei a vitória super justa, como disse o Abel, reconheceu, vitória justa do Botafogo e para mim a atuação do Palmeiras não surpreende em nada. 12ª rodada já dá quem pra ouve o Salazar falar, parece campeão? que o Palmeiras está na zona de rebaixamento. Não, falando de atuação só. Segunda rodada. Futebol é O Botafogo resultado. tá pra Futebol é frente. resultado e o Palmeiras tem tido os resultados, sim, que interessam. Mas o resultado não se discute. Não. O resultado é resultado. Mas, tá lá, não dá pra discutir. Futebol é resultado, né? Lamento. Não estamos aqui numa competição de exibição. Não é uma exibição. Mas quando você analisa a atuação do Palmeiras... Perfeito, a atuação. Mas aí se você pega o nível de futebol brasileiro, quem está jogando futebol espetacular? Espetacular. Não tem ninguém. O Botafogo está muito bem. O Botafogo. Muito bem. Ontem o Palmeiras provou do próprio veneno. O Botafogo foi fatalista, especificamente no primeiro tempo. No primeiro tempo o Botafogo esperou o Palmeiras, procurou marcar o Palmeiras e na única chance que teve foi lá e guardou. Já no segundo tempo houve um crescimento do Botafogo e ele fez sim por justiça a vitória. O Palmeiras fica a 8 pontos e aí fica uma interrogação do que pode acontecer com esse campeonato. Eu tenho dito aqui, com todo o respeito que merece o Botafogo, campanha maravilhosa, mas que o Botafogo não tem fôlego para ficar na ponta do campeonato. Não sei não. Mas existem algumas variantes, o Salazar, que devem ser analisadas. A primeira delas estamos falando de um time onde o dono, o proprietário, é um milionário. Ele está super empolgado com esse Botafogo. O que ele vai fazer na janela? Ele sai da janela, abre o cofre, pega uma grana e investe, põe 2, 3, reforça esse Botafogo e vai para dentro. Primeira variante, vai ter investimento? Segunda variante, o Botafogo, ele tem uma Copa e o Campeonato Brasileiro. Para o Botafogo ganhar um Campeonato Brasileiro é para entrar para a história. O Botafogo pode acabar priorizando o Campeonato Brasileiro. E aí uma outra variante que é negativa, que
me preocupa é que o Luiz Castro tem Pra mim, esse é o ponto. uma proposta milionária A saída do Luiz para Castro... deixar o Botafogo. Se deixa o Botafogo, Michele, aí o Botafogo... Aí vira uma incógnita, Ele abre vira um o ponto de cofre interrogação e gigante. Aí pra mim não vira nem incógnita. É uma proposta da Arábia, se ele sair... Se sai, vira um... Michele, e se sai Salazar, pra mim o Botafogo não segura. Sério? Vocês acham que... Não, eu não sei. Pra mim, se ele sair, vira uma incógnita gigantesca. Agora, se ele ficar, eu acho que o Botafogo tem fôlego e, como você disse aqui, ser campeão brasileiro para esse Botafogo, na hora que afunilar, se tiver que escolher, eu tenho poucas dúvidas que eles vão no Campeonato Brasileiro e aí, a chance de ser campeão é grande. São 30 pontos. É a terceira ou quarta melhor campanha de todos os tempos do primeiro turno. Mas é a 12ª rodada ainda. Mas normalmente isso encaminha título. Pegou Não, uma mas gordura, nem sempre. pegou uma Não. gordura boa. Nem sempre, Nem sempre. mas é uma gordura que costuma virar titular na frente. Isso é verdade, isso é verdade. Tem uma rodada aí que se tivesse com essa faixa de... O negócio tá... E aí jogando ganhava. bem. Tá ganhando e jogando bem. Diferente do Palmeiras, que estava ganhando e jogando mal. São 10 vitórias em 12 jogos. 10 vitórias e 2 derrotas. Muita coisa. E tá jogando bem. Tá jogando bem. O técnico não perdeu. Parabéns ao Botafogo. Hoje o Silvestre já foi para as ruas conferir a repercussão da derrota do Verdão no Allianz Parque. Vamos assistir. A acordar nesta segundona, na ponta da tabela, na liderança do Campeonato Brasileiro, certamente estava nos planos de Abel Ferreira. Mas na vida nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. Ou no caso, como o português do Palmeiras planeja. Nós vamos manter o nosso processo, o nosso plano em função, não é em função das derrotas que nós mudamos aquilo que nós pensamos. Sim, o nosso adversário tem 8 pontos de avanço, tem uma vantagem muito grande, está fora da Copa, só tem que se preocupar com o campeonato, sim, tem uma grande vantagem, sim. Ao perder para o Botafogo, o Palmeiras viu o concorrente ao título nacional disparar na ponta. Viu cair ainda uma invencibilidade de quase um ano sem derrotas no Allianz Parque. Viu cair também a própria posição na tabela de classificação, de segundo para o 4º lugar. Aqui no Brasil é muito giro porque uma equipa passa de 8 a 80 muito rápido, né? Eu não tenho memória curta. Eu sei muito bem aquilo que nós fazemos, sei muito bem aquilo que nós temos que continuar a fazer e não vamos alterar nada. Eu continuo-vos a dizer, os jogadores são os mesmos, têm muita qualidade, vamos continuar dentro dos nossos objetivos. Sim, custa perder, sim, não vamos ganhar sempre. Se não rolou de começar a semana na liderança do Brasileirão, que tal encerrá-la com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores da América? Basta ao Verdão ganhar do Bolívar quinta-feira à noite no Allianz Parque. Eu acho que tem tudo pro Palmeiras ganhar, né? Tem. O Palmeiras continua, só para ficar casa. claro, o Palmeiras continua sendo um time forte, equilibrado, preparado. Para mim, o melhor time da América. A questão para mim aí, Garrafa, é o seguinte: o Palmeiras, como ele tem o trabalho de uma comissão técnica longeva. É pra ir direto. Era para ir direto? Não, agora termina. Não, como ele tem o trabalho de uma comissão técnica longeva e a base do time é a mesma, a comparação do Palmeiras é com o próprio Palmeiras. Compara com o Palmeiras do ano passado. Exatamente. Piorou. Ao vivo aqui pra gente, pra contribuir com o nosso debate dessa segundona. Super bacana seu boletim, sua matéria. Zé, conta pra gente as novidades que você apurou sobre reforços. Fala, minha querida Michele Gianella, beijo grande pra você aí, abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, São Paulo no mercado da bola aí, tentando contratações pra sequência desse ano de 2023. E o nome da vez, pelo que a gente pôde apurar aqui, a nossa equipe do Gazeta Esportiva, é do Eric, atacante de lado de campo, jogador aí de 25 anos, que tá lá no Ceará, vem fazendo uma boa Série B pelo Ceará, fez 33 jogos nessa temporada agora de 2023 com a camisa do Vozão, 13 gols marcados, 10 assistências, foi um cara fundamental aí na Copa do Nordeste, agora no título da Copa do Nordeste do Ceará. E o São Paulo tá de olho nesse cara porque o tricolor entende que precisa contratar jogadores de velocidade para o lado de campo. Rogério Ceni já entendia assim, o Dorival também entende assim, toda a diretoria, tá todo mundo no mesmo pensamento. O São Paulo não conseguiu contratar o Marinho recentemente, que acabou indo lá para o Fortaleza, rival do Ceará, time do Eric. Tá também de olho no Savarino, que é um jogador que está lá nos Estados Unidos, que atuou muito bem aqui no Atlético Mineiro, mas é um jogador mais caro. E aí, o São Paulo tá de olho no Eric, segundo me passaram, é uma negociação ainda muito embrionária, porque o Eric ele tem contrato com o Ceará só até o final dessa temporada, poderia assinar
assinar um pré-contrato com o São Paulo já a partir desse meio de ano. E é um jogador que atuou com o Dorival Júnior em 2022, quando o Dorival Júnior foi técnico lá do Ceará, naquela campanha boa do Ceará no início ali de Copa Sul-Americana, ganhando todas as suas partidas. Então é um jogador que o Dorival conhece, por isso que o Dorival deu esse toque para a diretoria do São Paulo. Ó, tem o Eric lá no Ceará, de repente é uma boa contratação. O Ceará já está ali de olho nisso, porque pode ser que perca o jogador de graça, caso ele assine aí esse pré-contrato com o São Paulo agora. Então tá tudo muito embrionário, as partes estão conversando. E o Muricy Ramalho esteve ontem aí no nosso Mesa Redonda e ele falou exatamente aí com o Garrafa, com todo mundo que estava lá na nossa bancada, sobre a necessidade do São Paulo contratar reforços e até citou o Eric nominalmente. Vamos conferir o Muricy Ramalho ontem no nosso querido Mesa Redonda. O que acontece é que nós temos uma maneira de jogar e a gente só pode jogar dessa maneira, que é a transição de posse de bola. Com o Rogério já era assim e também agora com o Dorival também assim. Por isso que existe, igual esse jogo, foi 69% de posse de bola. Porque é o jogo que a gente pode fazer, né? Isso é muito treinado, né? O Dorival treina muito isso porque ele vê as características do jogador e em cima disso que ele vai trabalhar, né? Claro que a gente, o que a gente mais, ele não quer falar, mas no mercado a gente realmente tem que buscar jogadores de velocidade. Agora, para você buscar jogadores de velocidade é muito complicado, porque sempre esbarra no problema econômico, né? Esse é o grande problema que nós temos, né? Porque a gente não dá para competir, às vezes, com outras equipes, né? Então, mas a gente ainda buscando, a gente todos os dias, a gente deixa o Dorival mais concentrado no time mesmo, treinamento, e a gente vai para a sala ver todos os dias com o pessoal da inteligência, de buscar jogadores, mas, volto a repetir, é um trabalho difícil. Esses jogadores, Eric também, outro bom jogador, é jogador de velocidade, é jogador do drible, que a gente não tem 1 contra 1, a gente tem um time muito forte, assim, físico, né? Depende muito de jogadas com o treinador, que o Dorival faz muito, mas a gente tem, assim, um pouco de dificuldade de jogar, por exemplo, no contra-ataque, né? Hoje se joga muito, assim, às vezes joga fora de casa, joga no contra-ataque, isso a gente não tem, por isso que a gente foi lá no campo do Cruzeiro, e essa porcentagem toda de posse de bola, porque é o único jeito que a gente pode jogar. Mas a gente está atento ao mercado, com muita dificuldade, mas estamos atentos. É isso, Michele, tá tudo caro, tá? Fruta tá cara, a gasolina tá cara e jogador de lado de campo também tá caro, mas o São Paulo tá aí no mercado olhando com muito carinho todas essas possibilidades. O Tricolor, como eu disse aí no meu boletim, volta a campo amanhã contra o Tigre, jogo válido aí pela Copa Sul-Americana, última rodada. O São Paulo pode até perder para o Tigre aí por 3 gols de diferença, que mesmo assim se classifica ali para a sequência da Copa Sul-Americana ali em primeiro, né? Primeiro do grupo. Então vamos colocar uma tela aí para vocês verem algumas situações interessantes aí que o São Paulo tem daqui para frente. O São Paulo vai fazer os próximos 3 jogos no Morumbi, pega o Tigre amanhã, jogo válido pela Sul-Americana, como eu tenho falado. Depois tem o Fluminense no próximo sábado, estarei lá trazendo tudo no Mesa Redonda para vocês, então, no próximo final de semana. E na sequência, na outra semana, nas suas férias, Michele, início aí das suas férias, tem o Palmeiras pela frente, jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil. Em casa, o São Paulo está muito bem com o técnico Dorival Júnior, né? Em 8 partidas, 6 vitórias, só perdeu aí para o Sport na Copa do Brasil e também para o Palmeiras, jogo que acabou 2-0 lá no Morumbi. Então 75% de aproveitamento. O problema é fora de casa no Brasileirão, né? Que aí o São Paulo ainda não conseguiu vitórias sob o comando do técnico Dorival Júnior. Amanhã estarei de volta lá do Morumbi trazendo todo o pré-jogo de São Paulo e Tigre para vocês aqui no Gazeta Esportiva, viu, Michele? Devolvo para vocês aí. Beleza, Zé? Opa, peguei. Obrigada, Zé. Tocando agora para vocês. Ó, 75% de aproveitamento. Aliás, parabéns, Garrafa e equipe. Muricy Ramalho ontem, 1 hora ao vivo com a gente aqui no Mesa Redonda. E muitos assuntos foram abordados e especificamente sobre o Dorival tem feito aquilo que dá para se fazer no São Paulo. O trabalho do Dorival é muito bom. Você pode questionar alguma situação, fora de casa, o desempenho não é legal, mas ele tem um elenco muito reduzido, muito reduzido. O São Paulo está vivo nas competições, esse resultado contra o Cruzeiro acabou deixando o São Paulo um pouquinho mais longe
do grupo ali de cima, mas é o que dá para fazer com o São Paulo. Carece de reforços. Dentro do que tem nas mãos, eu estou gostando do trabalho do Dorival, Salazar. Eu não sei o que está acontecendo. Hoje eu estou concordando muito. Tá vendo? Que Você amanheceu com ar de lucidez. Sereno, né? Hoje você amanheceu com lucidez. O que aconteceu com o Garrafa hoje? Não, aconteceu com você. Você está caminhando dentro de uma normalidade. Lúcido, né? Racional. Você vê. E você, comportado. Não, o que está acontecendo com você. Porque, veja bem, você no começo do programa, você esculhambou o Palmeiras. Aí na outra entrada você. Não, veja bem, o Palmeiras. Eu nem falei nada, eu só fiz assim, ó. Michele? Não, você falou que faz o Palmeiras tempo não tá que eu não jogando falo. bem, é verdade, ele falou Faz inteiro. tempo que eu falo aqui, apanhei sozinho por muito tempo Mas na sua aqui. segunda entrada o senhor já... Não, o Palmeiras não, é porque isso, infelizmente tem gente que já vai falar, tá detonando o Palmeiras. E não é isso. Não, é só uma... Foi a sua avaliação, mas depois... O Salazar fala desde sempre que o Palmeiras não tá jogando... E o Palmeiras vai ganhando. O Porque Salazar falando e o Palmeiras ganhando. Como eu não concordo com ele, eu guardei que ele falou isso. Mas agora estou vendo os resultados, porque o Abel pegou um avião. E não satisfeito que a relação está boa hoje no ar nos comentários, ele quer jogar um pouco de gasolina. O senhor que veio aí. E o doce da biquinha? Cadê a bomba? Vamos falar de São Paulo. Eu fiz aniversário e não ganhei um doce. Eu tava na Vila. Não, péssima atuação, velho. Não tava aqui, ó. Não vou nem poder falar de São Paulo. Isso depois contra você, velho. Olha, a gente traz o Palmeiras... Passa na padoca, traz uma bomba pra ela aqui. Trazemos o Palmeiras. Não, outro dia ele me deu um doce ano passado, faz uns 2 anos. Ano passado? Mas não era da biquinha. Ele pegou uma padaria, um donut. Ela falou outro dia, ano passado. Outro dia, ano passado. Trazemos o Palmeiras de novo à conversa. O Silvestre chega ao vivo para falar sobre o futuro do Abel Ferreira. O técnico do... Não vai falar que ele recebeu outra proposta, né, Silvestre? Ele comentou o quê? Sobre os planos dele? Que planos que ele tem, Silvestre? Conta, vai. Vamos lá, ele tem vários planos, né, Michele? Alguns não dão certo. Bom, para começo de conversa, quando São Paulo perdeu para o Palmeiras no Morumbi, eu perguntei para o Abel, fiz um comparativo em relação a Tele Santana, guardadas as devidas proporções de época, de contexto, mas algumas coisas ele é parecido. Reclama muito da imprensa, é persona não grata em relação à arbitragem, é um cara que quer ver as coisas certinhas, que o jogador evolua, enfim, existem algumas semelhanças. O Abel respondeu, prometeu postar um vídeo sobre o Tele Santana, postou o vídeo. Aí no jogo seguinte, derrota pro Bahia, ele chegou a citar que tá cansado. Aí ontem eu perguntei no finzinho da coletiva, aproveitando todos esses dias aí, Abel, te perguntei sobre Tele e tal, você disse que estava cansado, você é tão jovem, já está cansado, você está pensando em desistir, em tirar um ano sabático quando terminar o contrato com o Palmeiras? E aí ele respondeu com mais profundidade. O futuro de Abel Ferreira está em aberto, após o contrato que ele tem vigente com o Palmeiras até 2024. Foi essa a sensação que a resposta dele me passou. Vamos ver? Eu tenho contrato até 2024 e quando eu cheguei aqui, quando renovei, tenho uma intenção, é ir até o final do meu contrato. É isso, essa é a minha intenção. E tenho, também já disse, tenho um plano e vou fazê-lo. Pode ser de duas maneiras. Ou mandarem-me embora, que é o mais comum no futebol. Pode acontecer, a Presidente ter que me mandar embora, e aí faz parte do jogo. Ou então, quando chegarmos em 24, eu fazer a minha pausa merecida, porque os meus pais merecem. O que o filho do Tele Santana escreveu me faz refletir, porque é verdade o que ele disse, é muito intenso, aqui é muito intenso, é muitos jogos, vocês são exigentes, para não dizer a imprensa aqui, é uma imprensa exigente, uma imprensa pesada, e que também é bom para nos fazer crescer a nós enquanto treinadores, e como disseste muito bem, sou um jovem, não é? Eu disse isso à minha filha, elas começaram a dizer, um jovem de 44 anos, pai, tu não és jovem. Mas eu, como te disse, eu sou muito de estar onde quero, estar onde sou feliz, estar onde as pessoas me respeitam. É um conselho que eu vos dou a vocês e a mim também, é viver um dia de cada vez. E essa é uma frase que não é minha, mas que eu tenho muito, que é ser dono da minha alma e capitão do meu destino, porque eu faço aquilo que eu quero e se tiver que dizer não, é não, se tiver que dizer sim, é sim, e movo-me por convicções. Foi isso que me fez vir para o Brasil, foi isso que me fez para vir para o Palmeiras e vamos continuar juntos, seguramente. Quem está indo embora do Palmeiras, do Brasil,
confirmado pelo Abel Ferreira ontem, em negociação para ser finalizado, o Giovani, ponta, bom jogador, formado no Palmeiras desde pequenininho, 19 anos, não conseguiu render muito com o Abel Ferreira, o Arthur chegou, o Giovani está acertando com o futebol do Catar, com o Al Sadd. Palmeiras vai vender 50% dos direitos, vai colocar perto de 50 milhões de reais e ainda fica com metade do jogador. Beleza! Nossa, onde você tá, Silvestre? Michele, Mostra aí o ambiente. Sobre o Abel, uma frase que também não é minha sobre o Abel. Fala. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Ai, Abel, às vezes você cansa a sua beleza e a minha, com o jeito que você fala. Vamos seguir o jogo. A Redonda de ontem recebeu um jogador muito conhecido pela torcida do Corinthians, muito querido, atacante Dinei, o ex-atacante Dinei. Ele bateu um papo com a nossa equipe e pediu uma reformulação no elenco. Vamos ouvir. Gil, obrigado pelo serviço prestado, vou dar uma placa, ídolo. Tchau. Cantilho, pega o beco. Sabe o que é pegar o beco? Vai pra rua. Pega o beco. Rony, pega o beco. Fagner, pô, legal, belo serviço prestado, ídolo, uma plaquinha, ano que vem também. Com placa. Dá uma placa de ídolo. Placa no beco. Juliano, perna curta, pega o beco. Pega o beco. Ele tem perna curta? Tem perna curta. Toda hora ficar com o carção aqui, ó, ficar fazendo assim, não sei que os caras fazem isso. Romero, vou falar uma coisa pra vocês. Meu senhor, belo serviço prestado, mas quem mandou voltar para o Corinthians? É verdade. Vou falar uma coisa, uma plaquinha fez o passado legal, mete o pé. Tem que gostar lá mais que uma Kombi, senão não vai caber todo mundo. Fábio Santos, e Fábio Santos? Espera, Fábio Santos, serviço prestado, placa. Placa também? Legal. Mesmo que se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, mas no final do ano tem que fazer uma renovação. Tá certo. Tem que fazer uma renovação. Que eu vou falar uma coisa, eu já fui atleta, o Miller já foi atleta. Quando o pessoal já tem muito tempo de casa, já foram muito campeão, o cara já é dono do vestiário, já fica acomodado. O treinador fica com medo de mexer nesses caras. Verdade. Vamos falar português, claro, tô mentindo, Miller? Não. É que o Vanderlei tem essa costa grande. O Vitor Pereira já não gosta aquele lá da sogra, lá, que esse aí é outro também. Mas ele já estava identificando isso daí, o Vitor Pereira. O Vitor Pereira já estava identificando isso daí. Eu queria ser diretor do Corinthians só nessa fase. Mas você ia ver esse neguinho errando. E o Yuri Alberto? Aí o Yuri Alberto falou, eu vou te falar uma coisa, só um segundo. Quando você vai? Vamos ver. Onde você vai, Dinei? Olha o Dinei, hein? Câmerejo. Que isso, Dinei? Que é isso, Dinei? Pelo amor de Deus, mas é Corinthians, mano. O que foi, Dinei? Pelo amor de Deus. Você acha que não podia ter feito? Põe a imagem do Yuri Alberto. Pelo amor de Deus. Tá revoltado com o Yuri Alberto, Dinei? Pelo amor de Deus, pô. Olha lá. Posso falar? Ele pagou a promessa porque ele não fazia gol. Qual câmera que eu posso falar aqui? Câmerejo aqui. Qual é essa câmera aqui? Fecha no Dinei. Vou falar uma coisa pra você. Ô, Yuri Alberto, vou falar uma coisa pra você, meu filho. Eu respeito qualquer religião, respeito quem faça promessa. Se você quer fazer promessa, Yuri Alberto, sabe isso aqui? Celular, a mídia do Corinthians, celular, fala pra mim, eu não quero que ninguém grave. Sim. Não quero que ninguém grave. É isso. Isso é fazer promessa. Agora, se fazer promessa de joelheira, e as pessoas aqui, ó, gravando, pra mim isso aí já tá querendo o quê? Aparecer desculpa. Mas respeito suas promessas, filho. Mas da próxima vez, promete pra sabe o quê? Pra fazer gol do título. Falou e disse. E o negócio da joelheira, ele tem razão, hein, gente? Vai tem razão. ajoelhar no milho de joelheira também? Não dá, aí não dá, né? Fala, Salazar. E o Pedrinho? Não vai estar nessa lista da placa ou vai pro beco? De todos, o Dinei resumiu bastante o que a gente veio falando da barca que deve sair do Corinthians no final do ano. A informação de última hora do Pedrinho é a seguinte: o Pedrinho, jogador da base do Corinthians, ali atacante, 17 anos, e o negócio não está fechado, mas está muito perto de acontecer e deve acontecer. Não está jogando o Pedrinho no titular? Titular não, ele tem entrado no time. Sim. O Pedrinho deve ser vendido ao Zenit da Rússia por cerca de 9 milhões de euros. Toda hora o Zenit, né? Cerca de 9 milhões de euros por 50% do Pedrinho. O Corinthians guardaria 30. O Corinthians ficaria com 30, venderia 50 por 9 milhões de euros. Está muito perto disso acontecer. Só um detalhe, ele vai em 24, viu? Porque ele tem que esperar de fazer 18 anos. Acabou, meu povo. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo pra vocês, enquete no site. Tchau.